Capítulo 3. A resposta do homem a Deus. Catecismo da Igreja Católica 142184. Catecismo. Catecismo da Igreja Católica 142-143. 142. Pela sua revelação, o Deus invisível, no seu grande amor, fala aos homens como amigos e com eles se entretém, para os convidar à comunhão consigo e nela os receber. Dei Verbum 2. 143. A resposta adequada a esta revelação é a fé. Pela fé, o homem submete completamente a Deus sua inteligência e sua vontade. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura chama esta resposta do homem a Deus, revelador, de obediência da fé. Romanos 1,5, 16,26. O Catecismo inicia este capítulo recordando o grande mistério do relacionamento entre Deus e o ser humano. O Deus invisível, o mesmo que criou os céus e a terra, o Senhor de tudo, não permanece distante, inacessível ou indiferente ao destino da humanidade. Ao contrário, ele se revela, fala aos homens como amigos, numa linguagem de amor, paciência e proximidade. A revelação não é apenas uma transmissão de informações sobre Deus. É um chamado à amizade, ao diálogo e à comunhão. Deus deseja, de fato, entrar em relação viva com cada um de nós, fazer-se próximo, compartilhar a sua vida. Por isso, a única resposta adequada a essa iniciativa divina é a fé. Mas o Catecismo deixa claro: fé não é um sentimento vago ou um simples acreditar em algo distante. É entrega total da inteligência e da vontade a Deus. É confiar que Ele fala a verdade, que Sua palavra é digna de todo crédito e de toda confiança. A Sagrada Escritura chama essa resposta de obediência da fé. Aqui, obediência não significa submissão cega, mas uma escuta atenta e livre, uma abertura do coração à voz de Deus. Como afirma São Paulo: por ele recebemos a graça do apostolado, para trazer à obediência da fé todos os povos. Romanos 1,5. Esta obediência não é servil, mas filial, como quem escuta um pai que ama e quer o melhor para os seus filhos. Catecismo. Catecismo da Igreja Católica 144146. 144. Obedecer na fé quer dizer submeter-se livremente à palavra escutada, porque a sua verdade é garantida por Deus, que é a própria verdade. Abraão é o modelo dessa obediência, pois, chamado por Deus, parte para onde não sabia, confiando inteiramente no Senhor. Gênesis 12,14. 145. A Carta aos Hebreus, em seu elogio da fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Foi pela fé que Abraão obedeceu ao chamado de Deus e partiu para uma terra que devia receber em herança. Partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11,8. Pela fé, viveu como estrangeiro e peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara concebeu um filho, apesar de sua esterilidade. Pela fé, Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício. 146. Por sua vez, a Virgem Maria é a realização mais perfeita da obediência da fé. No anúncio do anjo, ela acolhe e crê na palavra, por cuja virtude havia de ser mãe de Deus. Bem-aventurada aquela que acreditou que se cumpririam as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Lucas 1,45. Durante toda a sua vida e até sua provação final, ao pé da cruz, Maria não desfaleceu em sua fé. O Catecismo agora nos leva ao coração da experiência bíblica da fé, a obediência a Deus. Essa obediência é um dom e uma escolha. O próprio Deus, que é a verdade, convida o homem a confiar plenamente em sua palavra. Abraão, chamado de nosso pai na fé, é apresentado como exemplo. Imagine o que significou,
para um homem já idoso deixar sua terra, sua família, suas seguranças, apenas porque ouviu uma promessa de Deus. Ele partiu sem saber para onde ia, sustentado unicamente pela confiança em Deus. E essa fé se expressa em toda a sua vida. Quando vive como estrangeiro na terra prometida. Quando acredita que Sara dará à luz apesar da esterilidade. Quando é capaz de entregar seu próprio filho, Isaque, confiando que Deus é fiel. O autor da carta aos Hebreus, Hebreus 11, recorda, 1 a 1, os grandes momentos da fé de Abraão e dos patriarcas, mostrando que a história da salvação é, essencialmente, uma história de confiança, esperança e fidelidade a Deus. Ao lado de Abraão, o Catecismo coloca Maria como a mais perfeita realização da obediência da fé. Ela não apenas crê no anúncio do anjo, mas permanece fiel durante toda a vida, até mesmo na hora mais dolorosa, aos pés da cruz de seu filho. Sua fé não vacila, mesmo quando tudo parece perdido aos olhos humanos. Assim, Abraão e Maria são como dois faróis que iluminam o caminho da fé para todos nós. Confiança total, entrega sem reservas, fidelidade até o fim. Catecismo. Catecismo da Igreja Católica 147149. 147. O Antigo Testamento é rico em testemunhos desta fé. A carta aos Hebreus proclama o elogio dos grandes antepassados que confiaram em Deus, Hebreus 11. 148. A Virgem Maria realiza de modo mais perfeito a obediência da fé. Na fé acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, crendo que para Deus nada é impossível, Lucas 1,37, e dando seu assentimento, eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1,38. Isabel a saudou, bem-aventurada aquela que acreditou. Lucas 1,45. Por esta fé todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Lucas 1,48. 149. Durante toda a sua vida e até sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, Maria não desfaleceu. Sempre continuou a crer que nada é impossível a Deus. E, por isso, a Igreja venera em Maria a fé mais pura. A fé bíblica é apresentada como uma longa corrente de testemunhos, que tem em Abraão e Maria seus grandes expoentes. A carta aos Hebreus dedica um capítulo inteiro, Hebreus 11, a recordar os heróis da fé, pessoas que, em diversas circunstâncias, confiaram plenamente nas promessas divinas. Maria ocupa lugar único. Nela, a fé se torna perfeita obediência e confiança total. Quando recebe o anúncio do anjo, Maria responde não apenas com palavras, mas com toda a sua vida. Seu fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra, ressoa como eco mais puro da verdadeira fé. Mesmo diante do sofrimento extremo, na hora da cruz, Maria não abandona a confiança em Deus. Por isso, a Igreja a proclama bem-aventurada e a reconhece como mãe e modelo de todos os fiéis. Diante desses exemplos, cada cristão é convidado a crescer em fé, aprendendo a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece contrário, e a entregar-se com generosidade à sua vontade. 150. A fé é, antes de tudo, um encontro pessoal com Deus. Não se crê numa coisa, mas numa pessoa, que vive, que ama, que chama e espera uma resposta livre e amorosa. 151. Crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, é acolher a revelação plena do Pai. Em Jesus, Deus se torna visível, próximo, acessível. A fé cristã é inseparável da fé na Trindade. Cremos no Pai por meio do Filho, e o Espírito Santo é quem nos introduz no mistério da fé. 152. A fé é dom de Deus, mas só frutifica quando encontra a resposta livre do homem. Ninguém pode dizer, Jesus é Senhor,
a não ser no Espírito Santo, 1 Coríntios 12,3. Deus oferece a luz da fé, mas respeita a liberdade de cada pessoa. A fé é, ao mesmo tempo, dom e tarefa. Deve ser acolhida, cultivada, vivida e testemunhada. Aqui o catecismo nos lembra algo fundamental. A fé cristã não é uma ideia abstrata, nem apenas um conjunto de doutrinas. É, antes de tudo, um encontro pessoal e transformador com Deus, que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Crer significa confiar em alguém, abrir o coração, entregar a vida. E este alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que revela o rosto do Pai e nos envia o Espírito. Por isso, não podemos separar a fé cristã do mistério da Trindade. Nossa fé é profundamente trinitária. A fé é dom, graça gratuita de Deus. Ninguém produz fé por si mesmo, mas esse dom precisa de acolhida. Deus chama, mas não força ninguém. Respeita a liberdade, espera o sim pessoal de cada um. É o Espírito Santo que move o coração, que ilumina a mente e dá força para crer. Mas também é necessário o esforço humano, a busca, a perseverança, a abertura ao mistério. Essa dinâmica entre dom e resposta é o que faz da fé uma aventura sempre nova, um caminho de crescimento, amadurecimento e entrega. 153. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus declara-lhe que esta fé não provém dele, mas do Pai que está nos céus. Mateus 16,17. A fé é dom de Deus, é uma graça. Antes de, com a fé, o homem dar o seu assentimento a Deus que revela, deve ter a graça prevenida e ajudadora do Espírito Santo, que move o coração e o converte a Deus, abre os olhos do Espírito e dá a todos a doçura de aceitar e crer na verdade. Dei Verbum 5. 154. Acreditar é possível apenas pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é contrário à dignidade humana crer em Deus e confiar plenamente no que Ele revela, ao contrário, a própria razão humana pede essa confiança. 155. A fé é um ato humano. Não é imposto por força, mas exige o consentimento livre da pessoa. Crer é um ato da inteligência, movida pela vontade que Deus toca. Crer é, pois, um ato simultaneamente pessoal e comunitário. É a resposta livre do homem à iniciativa de Deus que revela. O catecismo aprofunda agora o mistério da fé como dom, graça e resposta livre. Quando Pedro reconhece em Jesus o Messias, ele não o faz por si mesmo, mas porque foi iluminado pelo Pai. Essa dinâmica se repete em todo cristão. Ninguém crê por esforço próprio, mas porque é tocado por Deus. Ao mesmo tempo, a fé é plenamente humana. Não é uma violência à razão, nem algo que destrua a liberdade. Ao contrário, crer é o mais alto exercício da liberdade e da inteligência, pois é escolher confiar naquele que é a verdade. A razão humana, criada por Deus, encontra na fé o seu horizonte mais pleno. O desejo de verdade, inscrito no coração do homem, aponta para Deus e se realiza quando aceitamos livremente a sua palavra. O ato de crer é pessoal. Ninguém pode crer no nosso lugar, mas também é comunitário. Somos chamados a professar juntos a fé, como igreja, corpo de Cristo. Aqui está o grande equilíbrio. Fé é dom e resposta, é graça e liberdade, é experiência pessoal e comunhão eclesial. 156. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas parecerem verdadeiras e compreensíveis à luz da nossa razão natural. Nós cremos por causa da autoridade do próprio Deus que revela, o qual não pode enganar-se nem enganar. Dei Filhos 3. Todavia, para que a obediência da nossa fé fosse conforme à razão, quis Deus que aos auxílios interiores do Espírito Santo se associassem provas exteriores da sua revelação. Assim, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja,
Sua fecundidade e estabilidade constituem sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos. São motivos de credibilidade que mostram que o assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do espírito. 157. A fé é certa, mais certa do que todo conhecimento humano, porque se funda no próprio Deus que não pode mentir. As verdades reveladas podem parecer obscuras para a razão e a experiência humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a proporcionada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. J. H. Newman. 158. A fé procura compreender. É próprio do crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs a sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo suscita, por sua vez, uma fé maior, cada vez mais incendiada de amor. O catecismo aprofunda o tema do motivo de nossa fé. Não cremos porque as verdades reveladas parecem lógicas aos nossos olhos, mas porque é o próprio Deus, fonte de toda a verdade, quem nos fala. Deus não pode se enganar, nem enganar ninguém. Contudo, Deus não exige um salto no vazio. Ele nos dá sinais e testemunhos visíveis de sua presença e ação ao longo da história. Milagres, profecias, a vida dos santos, a propagação e a santidade da Igreja. Tudo isso são motivos de credibilidade. São sinais externos, reconhecíveis pela razão, que ajudam nossa fé a não ser irracional. A fé, porém, é ainda mais segura do que qualquer certeza que nossa razão possa alcançar, pois seu fundamento é o próprio Deus. Mesmo quando encontramos dificuldades, quando não entendemos tudo, não significa que haja dúvida real. Como disse o cardeal Newman, 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. A fé não paralisa a razão, ao contrário, provoca o desejo de compreender cada vez mais. O crente, movido pelo amor, deseja conhecer mais profundamente aquele em quem acredita e buscar sentido para o que lhe foi revelado. A tradição católica valoriza imensamente a busca intelectual da fé. A fé procura compreender, fides quaerens intellectum. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o amamos. Quanto mais o amamos, mais desejamos conhecê-lo. 159. Fé e ciência. Ainda que a fé esteja acima da razão, nunca pode haver desacordo real entre a fé e a razão. O mesmo Deus que revela os mistérios e comunica a fé, deu à mente humana a luz da razão. Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade contradizer a verdade. Dei Filhos 4. Por isso, a investigação metódica de todas as disciplinas, se for realizada de modo verdadeiramente científico e segundo as normas morais, jamais será realmente contrária à fé, porque as realidades profanas e as da fé têm origem no mesmo Deus. Gênesis 36,2. 160. A liberdade da fé. Para que a resposta da fé seja humana, é preciso que o homem responda livremente a Deus. Ninguém pode ser forçado a abraçar a fé contra sua vontade. O ato de fé é, por sua própria natureza, voluntário. DH 10. Deus chama certamente os homens a servi-lo em espírito e verdade, e, portanto, são obrigados em consciência, mas não são coagidos. Isto apareceu em grau máximo em Cristo Jesus. A fé nunca é inimiga da razão ou da ciência. O catecismo ensina que não pode existir contradição entre fé verdadeira e razão autêntica, pois ambas têm origem em Deus. A luz da fé e a luz da razão se iluminam mutuamente. A Igreja, ao longo da história, incentivou o estudo, o avanço das ciências, a busca pelo conhecimento, sempre reconhecendo que toda verdade, onde quer que se encontre, vem de Deus. As investigações científicas, realizadas com honestidade, não ameaçam a fé. Pelo contrário, podem até mesmo conduzir à admiração pelo Criador. Os grandes santos e pensadores católicos foram também, muitas vezes, estudiosos e cientistas.
Outro ponto fundamental é a liberdade da fé. Deus deseja a resposta livre de seus filhos. Por isso, ninguém pode ser forçado a crer. O ato de fé é profundamente humano porque é voluntário. Nasce do interior como resposta de amor, não de obrigação. Jesus, durante toda a sua missão, nunca forçou ninguém a crer, mas propôs o caminho do amor e da verdade com respeito à liberdade de cada um. 161. Crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nossa salvação é necessário para se obter a salvação. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11,6, e chegar à comunhão de seus filhos. 162. A perseverança na fé. A fé é um dom que Deus dá ao homem, mas o homem pode perdê-la. Por isso, Paulo exorta Timóteo a combater o bom combate da fé, 1 Timóteo 6,12, e a conservar a fé e a boa consciência, 1 Timóteo 1, 18, 19. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus, pedir ao Senhor que a aumente, ela deve agir pela caridade, ser sustentada pela esperança e estar enraizada na fé da Igreja. A fé em Jesus Cristo é o caminho indispensável para a salvação. O Catecismo cita a carta aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é uma opção qualquer, mas o fundamento da relação com o Senhor e o ingresso na vida divina. No entanto, a fé pode enfraquecer ou até se perder. Por isso, a Escritura nos convida à vigilância e à perseverança. São Paulo exorta: combate o bom combate da fé. A fé não é algo estático. Deve ser alimentada, renovada, purificada pelas provações. Cresce quando a buscamos na palavra de Deus, na oração, nos sacramentos e na vida da Igreja. A fé autêntica se expressa em obras de caridade e se fortalece pela esperança. Está enraizada não só na experiência individual, mas na comunhão com toda a Igreja. Essa perseverança é dom e tarefa, graça e compromisso. É Deus quem sustenta, mas somos chamados a corresponder. 163. A fé nos faz já saborear, como luz na noite, a alegria da visão beatífica, meta de nossa peregrinação nesta vida. Então veremos a Deus face a face, 1 Cor 13,12, tal como Ele é, 1 Jó 3,2. 164. Entretanto, por agora, caminhamos na fé, não na visão, 2 Cor 5,7, e conhecemos Deus como que num espelho, de modo confuso, 1 Cor 13,12, mesmo se a fé, iluminada por Ele, já é um antegozo do conhecimento prometido, ainda envolve sombra. Mesmo quando a fé é vivida nas dificuldades, nas noites da alma, Deus está presente e sustenta quem nele confia. 165. A fé é necessária, mas também é provada. Senhor, eu creio. Ajuda a minha falta de fé. Mac 9,24. A Virgem Maria é o modelo supremo da fé vivida e provada, principalmente durante a paixão do Filho. Permaneceu de pé, João 19,25, firme na fé quando tudo parecia perdido. A fé é como uma luz suave que antecipa a plenitude da visão de Deus. Já nos faz experimentar a alegria prometida, mesmo em meio às sombras desta vida. O Catecismo compara a fé à caminhada no escuro, guiados pela confiança naquele que nos conduz ao destino. Caminhamos pela fé, não pela visão. Nem sempre a fé é fácil. Pode passar por crises, dúvidas, sofrimentos. Mas mesmo nesses momentos, Deus não nos abandona. Ele sustenta, consola, purifica a nossa confiança. É nessas horas que o coração pode repetir humildemente: Senhor, eu creio. Ajuda a minha falta de fé. Maria é apresentada como a grande testemunha dessa confiança. Diante da cruz, quando tudo parecia ruir, permaneceu de pé, sustentada pela esperança.
Ela ensina que a fé perseverante é capaz de superar até mesmo as noites mais escuras da existência. 166. A fé é um ato pessoal, é a resposta livre do homem à iniciativa de Deus. Mas não é um ato isolado. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho. Recebi a fé de outros e devo transmiti-la a outros. 167. Eu creio é a fé da Igreja professada pessoalmente por cada fiel, mas a fé não é fruto apenas de um ato individual, é também nós cremos. A fé da Igreja precede, gera, apoia e alimenta a fé de cada cristão. 168. É pela Igreja que recebemos a fé e pela Igreja somos educados nela. Ninguém pode ter a Deus por pai, se não tiver a Igreja por mãe. São Cipriano. O catecismo aprofunda a dimensão comunitária da fé. Cada pessoa responde livremente ao chamado de Deus, mas esta resposta acontece dentro de um povo, de uma comunidade. A fé é pessoal, mas nunca isolada. É recebida, transmitida e sustentada pelo testemunho da Igreja ao longo dos séculos. Assim como aprendemos a falar e a viver com os outros, aprendemos a crer no seio da Igreja. Professamos eu creio, mas sempre como parte de um grande nós cremos, a fé da comunidade, da Igreja, que antecede a cada um e garante a verdade transmitida. A célebre frase de Santo Cipriano ecoa essa verdade. Não se pode ter Deus por pai sem ter a Igreja por mãe. É nela que recebemos a palavra, os sacramentos e a vida da graça. Por isso, amar a Igreja, rezar com a Igreja, crescer na fé da Igreja é parte inseparável do caminho cristão. 169. A salvação vem de Deus sozinho, mas porque recebemos a vida da fé por meio da Igreja, ela é nossa mãe. Cremos na Igreja como mãe de nossa nova vida, e não na Igreja como fonte autônoma da salvação. 170. Só Deus é objeto da fé. Mas, cremos também em tudo o que a Igreja nos propõe a crer, pois ela é enviada por Deus e tem por missão transmitir fielmente a revelação. 171. A Igreja, embora dispersa pelo mundo inteiro, guarda com zelo esta fé, recebida dos apóstolos, como se habitasse uma só casa. Acredita do mesmo modo como se tivesse uma só alma e um só coração. Prega, ensina, transmite esta fé como se tivesse uma só boca. Santo Ireneu. A Igreja não é a fonte da salvação, mas é o canal pelo qual a graça nos chega. É mãe, porque nos gera para a vida nova em Cristo, mas tudo o que transmite vem do próprio Deus. Por isso, o objeto da fé é Deus. É nele que cremos, nele confiamos, a ele nos entregamos. Ao mesmo tempo, cremos em tudo o que a Igreja ensina, porque foi incumbida de guardar e transmitir fielmente a revelação. A Igreja é como um grande corpo, unido no mesmo Espírito, espalhada pelo mundo mas vivendo da mesma fé, como diz Santo Irineu. Essa unidade é sinal do Espírito Santo e garantia de que a fé que professamos é a mesma fé dos apóstolos, a mesma de todos os santos. Livro aberto Catecismo. Catecismo da Igreja Católica 172-175. 172. Por toda parte e em todos os tempos, os fiéis professaram uma única fé, recebida dos apóstolos. 173. Por isso, a Igreja, apesar de dispersa pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e de seus discípulos a fé, mantém cuidadosamente esta pregação e esta fé como se habitasse uma só casa. Santo Irineu. 174. Esta fé, recebida da Igreja, guardamo-la cuidadosamente, pois nela caminhamos, dela vivemos, dela nos alimentamos. E ela é como um perfume de valor inestimável que faz o coração do homem exalar o bom odor de Cristo. Santo Irineu. 175. A Igreja, guarda da fé, transmite fielmente o que recebeu dos apóstolos. Por isso, confessamos com gratidão. Recebi da Igreja a fé,
guardo-a e vivo dela. O Senhor a conceda permanecer intacta em mim e a transmiti-la fielmente até o fim dos meus dias. O Catecismo nos faz contemplar a beleza da unidade da fé católica. Apesar das diferenças de culturas, línguas e épocas, a fé é a mesma, recebida dos apóstolos, preservada e transmitida de geração em geração, como um tesouro inestimável. A fé da Igreja é fonte de vida, luz no caminho e perfume de Cristo no mundo. Somos chamados a receber, guardar e transmitir esta fé, não como uma herança morta, mas como algo vivo, que transforma e santifica. A gratidão pelo dom da fé deve nos impulsionar a testemunhar, sem medo, a alegria de crer e viver em comunhão com toda a Igreja. Livro aberto Catecismo. Catecismo da Igreja Católica 176-184, em síntese. 176. A fé é um dom sobrenatural de Deus. 177. Crer é um ato humano, consciente e livre, em resposta a Deus que se revela. 178. O ato de fé é pessoal e eclesial. Cada fiel crê pessoalmente, mas na comunhão da Igreja. 179. A fé é necessária para a salvação. 180. Perseverar na fé é necessário até o fim. 181. Fé e vida devem caminhar juntas. A fé deve ser vivida em obras de caridade. 182. A fé cresce pela escuta da palavra, pela oração e pela vida sacramental. 183. A fé é um antegozo da felicidade eterna. 184. Crer é já possuir o que se espera, é estar convencido do que não se vê. Hebreus 11,1. O Catecismo conclui o capítulo com um resumo dos pontos fundamentais sobre a fé. Dom sobrenatural. Resposta livre e consciente. Ato pessoal e comunitário. Caminho para a salvação. Chamado à perseverança. Fonte de caridade e esperança. Sustentada pela palavra, oração e sacramentos. Semente da felicidade eterna. A fé ilumina nossa vida, conduz à comunhão com Deus e com os irmãos e antecipa a alegria da visão eterna. A fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Hebreus 11,1. Ao concluir o capítulo A Resposta do Homem a Deus, o Catecismo nos mostra que a fé é dom e tarefa, graça e compromisso, luz e caminho. Ela nasce de Deus, floresce na liberdade humana e amadurece na comunhão da Igreja. Somos chamados a crer não apenas com a mente, mas com o coração e a vida inteira. Crer em Deus, confiar em Sua palavra, perseverar na esperança, testemunhar a fé com caridade. A fé não é um peso, mas uma alegria. Não é fuga, mas encontro. Não é ilusão, mas fundamento da vida verdadeira. Que Maria, modelo da fé, e todos os santos nos inspirem a viver, crescer e transmitir esse tesouro sem preço, até o dia em que veremos Deus face a face. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Senhor, eu creio. Ajuda a minha falta de fé. Macabeus 9,24.